Imagina a cena. Um milionário arrogante, que se acha um gênio da estratégia, decide humilhar publicamente a sua empregada. O plano dele? Desafiá-la para uma partida de xadrez na frente de todos os seus amigos ricos, só para rir da cara dela enquanto a destrói no tabuleiro. Ele achava que seria o ponto alto da noite, uma demonstração de sua superioridade intelectual. Mas o que ele não sabia, o grande segredo que ninguém naquela sala imaginava, é que ele não tinha desafiado uma simples funcionária. Ele tinha acabado de desafiar uma rainha em seu próprio jogo. Se prepara, porque a história de hoje é sobre uma partida de xadrez que não terminou com um simples xeque-mate. Ela terminou com a destruição completa do ego de um homem que subestimou a pessoa errada. Se inscreve, deixa seu like para me ajudar a trazer mais histórias e fica comigo até o final para ver como cada movimento no tabuleiro se tornou um passo em direção à ruína dele. A flanela desliza pela última vez sobre a madeira lustrosa da estante. Clara, a empregada da mansão, termina seu trabalho na luxuosa sala de jogos de seu patrão, Otávio. Ela guarda seus produtos de limpeza no carrinho, pronta para sair, mas seus olhos param por um instante. No centro da sala, sob um facho de luz de um spot no teto, repousa o orgulho de Otávio, um magnífico tabuleiro de xadrez, com peças de ônix negro e marfim esculpidas à mão. É mais uma obra de arte do que um jogo. Clara se aproxima, atraída como um inseto pela luz. Ela não ousa tocar, mas seus dedos pairam por um segundo sobre a crina detalhada de um cavalo negro, uma peça de poder, de movimentos traiçoeiros e inesperados. E é nesse exato momento de admiração silenciosa que a porta se abre com um tranco. Otávio entra na sala, já falando alto ao telefone sobre algum negócio milionário. Ele para abruptamente ao vê-la. Ele vê sua mão, perigosamente perto de seu tabuleiro. Ele encerra a ligação no meio da frase, sem se despedir. O que você pensa que está fazendo? A voz dele corta o ar como um chicote. Clara dá um salto para trás, como se a peça de marfim estivesse em brasa. Senhor, me desculpe, eu não toquei, ela diz a voz baixa, respeitosa. Eu admiro o jogo. Ao ouvir a palavra jogo, o rosto de Otávio se contorce numa máscara de incredulidade que rapidamente se transforma em uma gargalhada alta e debochada. Você? Ele diz, olhando-a de cima a baixo, o olhar passando pelo uniforme simples e voltando para o tabuleiro caríssimo. Você admira o jogo? Tenho certeza que sim. Você sequer saberia a diferença entre um bispo e uma torre. A humilhação nas palavras dele é palpável. E então, uma ideia cruel, uma oportunidade de entretenimento para a noite seguinte, ilumina seus olhos. Um sorriso lento e predatório se espalha por seu rosto. Sabe de uma coisa, Clara? Meus amigos do clube de xadrez vêm aqui amanhã à noite. Que tal uma partida? Eu e você. Seria divertido. Ele se aproxima dela, circulando como um tubarão. Eu posso te dar uma pequena aula na frente de todo mundo. Uma lição educativa para entreter meus convidados. O que me diz? A oferta é uma armadilha clara. Clara recusa educadamente o olhar no chão. Senhor, eu agradeço, mas não seria apropriado. Eu tenho meu trabalho a fazer. Mas Otávio não aceita um não. A recusa dela só o instiga mais. Apropriado é a minha casa. Eu decido o que é apropriado, ele diz, a voz agora com um fio de ameaça. Ou o quê? Está com medo de perder? É só uma brincadeira. Ele a encurrala. A escolha dela é entre ser humilhada no xadrez ou ser acusada de insubordinação. Ela está sem saída. Clara levanta o olhar por um segundo, encara os olhos arrogantes dele e então baixa a cabeça em sinal de rendição. Sim, senhor, ela sussurra, a voz quase inaudível. O sorriso de Otávio se alarga. A armadilha estava montada. Ótimo! Ele exclama, batendo uma palma. Esteja pronta amanhã às 8 e não se esqueça de polir a prataria antes. Ele a dispensa com um gesto da mão
e se vira para admirar seu tabuleiro, já imaginando a vitória fácil e os risos de seus amigos. Clara sai da sala em silêncio, o corpo rígido, sentindo o peso da humilhação que ainda nem começou. Ela fecha a porta suavemente atrás de si. O jogo estava marcado. Assim que Clara fecha a porta, deixando-o sozinho em sua opulência, Otávio se joga em sua poltrona de couro caríssima. Um sorriso de pura satisfação se espalha por seu rosto. Ele pega o copo de uísque que estava na mesinha ao lado e toma um gole generoso, sentindo o líquido caro queimar a garganta. A ideia, que começou como um impulso, agora floresce em sua mente como um plano perfeito. Ele pega seu celular de última geração, desliza o dedo pela tela e encontra o contato Fernando Xadrez. Ele aperta o botão de chamar e coloca o aparelho no viva voz, jogando-o sobre a mesa. A voz de Fernando, igualmente arrogante e arrastada, atende no terceiro toque. "Otávio, meu caro, a que devo a honra?", diz Fernando. Otávio se inclina para a frente, os cotovelos nos joelhos, e diz com a voz carregada de diversão: "Fernando, você não vai acreditar na atração especial que eu arrumei para a nossa reunião amanhã." Ele faz uma pausa para efeito. "Se liga nessa. A minha empregada, a Clara, aquela quietinha que serve as bebidas, ela acha que entende de xadrez." Otávio solta uma gargalhada, e do outro lado da linha, a risada de Fernando acompanha, um som estridente e maldoso que ecoa pela sala. "Não brinca", diz Fernando. "Aquela ali, ela mal sabe falar, quanto mais jogar xadrez." A zombaria mútua alimenta o ego de Otávio. "Exato. E para piorar, eu a peguei quase babando em cima do meu tabuleiro de ônix. Então, eu tive uma ideia genial." Ele continua, a voz cheia de entusiasmo cruel. "Eu a desafiei para uma partida, amanhã à noite, na frente de todo mundo." Ele descreve o plano em detalhes. "Vai ser um massacre, Fernando. Eu vou dar uma aula para ela. Vou explicar como o cavalinho anda, como a torre come. Vou até oferecer para ela voltar uns lances só pela piada. Imagina a cena." A gargalhada de Fernando explode de novo no alto-falante. "Otávio, você é inacreditável. É a ideia mais cruel e brilhante que eu já ouvi. É claro que eu vou sentar na primeira fila." Satisfeito com a reação, Otávio dá a sua ordem final. "E trate de trazer todo mundo, ouviu? O Bastos, o Guedes, o presidente do clube, todo o conselho. Diga a eles que teremos uma noite educacional e muito, muito divertida." Ele desliga o telefone sem se despedir. O silêncio volta, mas agora está carregado com a maldade do plano. Otávio se levanta e caminha até o tabuleiro. Ele pega seu rei branco, a peça mais importante, e a segura na palma da mão. Ele a admira sob a luz, como um general admira sua coroa. Ele a coloca de volta no tabuleiro com um baque surdo e confiante. Ele se vê amanhã executando um mate em 10 movimentos, recebendo os aplausos e as risadas de seus amigos. Aquilo não era só um jogo. Era a solidificação de seu status, a prova de que ele era o mestre estrategista, superior em tudo, até mesmo no entretenimento. Ele brinda a si mesmo, um brinde silencioso à sua própria genialidade. Mas o que ele não sabe é que a porta da sala de jogos não estava completamente fechada. Do outro lado, no corredor, Clara tinha voltado para pegar um pano de limpeza que esquecera. E ela ouve seu nome. Ela ouve a zombaria na voz de seu patrão. Ela ouve a palavra aula. E pior de tudo, ela ouve a gargalhada cruel de Fernando. E a ficha cai. Não com um baque, mas com um frio que sobe por sua espinha e gela seu coração. Aquilo não era um desafio, era um circo. E ela era a atração principal, a palhaça que seria ridicularizada para a diversão de homens ricos. Ela recua da porta, como se a madeira estivesse em chamas. Ela se vira e caminha a passos rápidos pelo corredor luxuoso. Mas agora, as pinturas a óleo na parede parecem olhá-la com pena. As esculturas parecem zombar de sua ingenuidade. Ela chega ao seu quarto minúsculo,
Nos fundos da mansão, um mundo à parte daquele luxo. Fecha a porta atrás de si e se encosta nela, a respiração presa no peito. O rosto, antes apenas apreensivo, agora é uma máscara de preocupação profunda. A dimensão da armadilha se tornou clara. Otávio, em seu trono de couro, tomava mais um gole de seu uísque, certo de que tinha planejado cada detalhe da vitória. Ele achava que tinha feito o primeiro movimento para a humilhação de Clara. Mal sabia ele, mal podia imaginar que aquele telefonema não foi o primeiro passo para a vitória. Foi o primeiro lance em direção ao seu próprio, inevitável, cheque-mate. Otávio, em sua sala de jogos, brindava a sua própria arrogância, certo de que o jogo de amanhã seria um passeio. Ele achava que conhecia as regras, achava que controlava o tabuleiro, mas ele não conhecia a jogadora. E aqui está a parte da história que ele não sabia. O segredo que estava prestes a virar todo o seu mundo de cabeça para baixo. Para entender a dimensão da besteira que Otávio estava fazendo, a gente precisa voltar no tempo. 10 anos, para ser mais exato. A câmera corta do luxo da mansão para um salão gigantesco e silencioso em Moscou, durante um torneio internacional de xadrez. O ar é denso, pesado. A única coisa que se ouve é o tic-tac dos relógios de xadrez. De um lado de um tabuleiro, sentado, está um homem enorme, um grande mestre russo, careca, com uma cara de agente da KGB e um olhar que já fez campeões mundiais tremerem. Do outro lado, sentada em uma cadeira que parece grande demais para ela, está uma menina. Uma adolescente de 16 anos, magrinha, de rabo de cavalo, vestindo um simples moletom do Brasil. Mas os olhos dela, os olhos são de uma predadora. Intensos, focados, parecem ver através das peças, através do tabuleiro, através da alma do adversário. Essa menina era Clara Neves, mas no circuito profissional ela tinha um apelido. Eles a chamavam de o relógio suíço, porque ela era fria, precisa, e seu tempo em cada jogada era absolutamente mortal. A cena volta para a partida. O russo está suando. Ele esfrega a testa calva com as costas da mão. Ele está em apuros e ele sabe disso. A menina, Clara, mal pisca. Sua mão se move com a velocidade de um raio. Ela avança um bispo, colocando o rei dele numa posição desconfortável. Ela bate no relógio com força. O russo pensa por 5 minutos agonizantes e faz uma jogada desesperada, tentando criar uma distração. Clara responde em menos de 3 segundos. Torre na 7ª fila. O russo olha para a jogada. Seus olhos se arregalam. Ele vê a rede, a armadilha que ela construiu nos últimos 10 movimentos, se fechando de forma implacável. Não há escapatória. Ele olha para o rosto da adolescente. Nenhuma emoção. Nada. Com um suspiro pesado de derrota, o gigante russo estende a mão e, com o dedo indicador, derruba o próprio rei sobre o tabuleiro. É o sinal universal da desistência. A plateia, que estava em silêncio absoluto, explode em aplausos e gritos. A menina de 16 anos acaba de derrotar o 3º melhor jogador do mundo. Vemos então uma montagem rápida de cenas, flashes de capas de revistas de xadrez da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, todas com o rosto sério e jovem de Clara. As manchetes dizem: o prodígio brasileiro, a nova rainha do xadrez, a mente mais brilhante de sua geração. Vemos ela recebendo um troféu das mãos do presidente da Federação Mundial. Ela é oficialmente a mais jovem grande mestre feminina da história do país. Ela estava no topo do mundo, mas o topo é um lugar de muita pressão, e a traição pode vir de onde você menos espera. A câmera corta para outra partida, 1 ano depois. A final do Campeonato Mundial. Clara está na mesa, mas agora parece tensa. Do outro lado, seu maior rival. Um jogador mais velho, carismático, que também era seu treinador e namorado. Ele sorri para ela, mas o sorriso não alcança os olhos. Na jogada decisiva, ele faz um movimento sutil, mas ilegal com o peão, que o árbitro distraído não percebe.
Mas Clara vê. Ela para o jogo. Protesta. Aponta a irregularidade. Mas ninguém acredita nela. Ele, seu namorado, a acusa na frente de todos de ser uma má perdedora, de inventar uma desculpa por não aguentar a pressão. A traição foi dupla, no tabuleiro e no coração. Ela perde a partida, perde o título e perde a confiança na humanidade. A cena seguinte é Clara em um quarto de hotel barato, fazendo uma pequena mala. Ela deixa o troféu de vice-campeã em cima da cama. Pega seu celular, tira o chip e o parte em dois. Ela entra em um ônibus noturno, o rosto colado na janela, vendo a cidade que um dia a celebrou desaparecer na escuridão. Ela desce em outra cidade, um lugar pequeno, onde ninguém a reconheceria. Entra numa agência de empregos e pega o primeiro trabalho que aparece, um que não exija pensamento, apenas esforço físico. Faxineira. O trabalho duro, o anonimato, era seu esconderijo perfeito. Longe dos tabuleiros, longe dos troféus, longe das traições. Por 10 anos, o relógio suíço parou de funcionar. Mas o narrador explica, ela nunca perdeu a habilidade. O cérebro dela ainda via o tabuleiro em 64 dimensões. Ela só perdeu a vontade de jogar o jogo sujo dos homens. E a câmera corta de volta para o presente. Para Clara, em seu quarto minúsculo, encostada na porta, a respiração pesada. A humilhação que Otávio planejou para ela despertou algo. Uma velha chama que ela achava que estava apagada para sempre. Ela se afasta da porta, se ajoelha no chão de madeira e puxa uma pequena caixa gasta de debaixo da cama. Ela desliza a tampa. Dentro, em um pedaço de veludo vermelho já desbotado, não há joias nem dinheiro. Há uma única peça de xadrez de um jogo barato de sua infância. Uma rainha negra, a primeira peça que seu avô lhe deu. Clara pega a peça. A madeira polida pelo tempo parece quente em sua mão. Ela a fecha na palma da mão com força e seus nós dos dedos ficam brancos. O olhar em seu rosto muda. A preocupação desaparece e em seu lugar surge o olhar de aço da competidora, o olhar da grande mestre. A decisão estava tomada. Otávio queria um jogo. Ele teria um jogo. E a rainha estava de volta ao tabuleiro. Com a decisão tomada, o olhar de aço de volta ao seu rosto, Clara age. Ela abre a mão e olha para a pequena rainha negra de madeira. Com cuidado, ela a coloca de volta no veludo desbotado da caixa e fecha a tampa. O passado estava guardado, mas pronto para ser usado. Ela então se levanta e abre a única gaveta de sua pequena cômoda. De lá de dentro, ela tira um celular. Não é um smartphone. É um aparelho antigo, de botão, um dinossauro tecnológico que só serve para uma coisa: fazer ligações e mandar mensagens. Ela o liga. A pequena tela de cristal líquido acende com uma luz verde e fraca. Ela navega pelo menu simples, seus dedos se movendo com uma familiaridade antiga. Ela entra na lista de contatos. Há apenas um único nome salvo ali: Mestre. Seu polegar paira sobre o nome por um segundo. Então, ela entra na função de mensagem de texto. Seus dedos, agora surpreendentemente firmes, digitam as palavras letra por letra no teclado numérico. Cada pressão de botão é deliberada. Mestre, ela escreve. Um velho amigo me convidou para jogar. Casa do Sr. Otávio Lins, amanhã às 20h. Venha assistir. Ela lê a mensagem 2 vezes, conferindo se não há nenhum erro. Então aperta o botão enviar. A mensagem desaparece da tela. Ela não espera nenhum minuto. O celular vibra em sua mão, um zumbido forte contra a madeira da cômoda. Uma nova mensagem chegou. Ela a abre. A resposta é igualmente curta, mas carregada de história. Estarei lá, minha pequena rainha. Um sorriso, o primeiro em muitas horas. Um sorriso minúsculo e quase imperceptível se forma no canto dos lábios de Clara. Sua única peça de apoio estava a caminho. Ela desliga o celular e, para garantir que não será rastreada ou perturbada, ela tira a bateria.
guarda o aparelho e a bateria de volta na gaveta. A ansiedade que sentia antes se dissipou por completo. Em seu lugar, instalou-se uma calma fria, precisa, como a de um cirurgião antes de uma operação complexa. E o que ela faz a seguir é o que mais surpreenderia Otávio. Ela não corre para uma estante de livros de xadrez. Não abre um laptop para estudar as partidas recentes de seus futuros adversários. Sua preparação para a batalha é não se preparar. Em vez disso, ela se levanta e pega seu uniforme de trabalho limpo, que está pendurado atrás da porta. Ela o inspeciona, verifica se não há nenhuma mancha, nenhum fio solto. Ela o dobra com esmero e o coloca sobre a cadeira pronto para o dia seguinte. Depois, ela se senta em sua cama estreita, pega um livro de romance de capa gasta que estava em sua mesinha de cabeceira e começa a ler. A câmera foca em seu rosto, iluminado pela luz fraca do abajur. Ela está completamente absorta na história de amor e aventura do livro. Sua mente não está no xadrez, não está em Otávio, não está na humilhação que a espera. Está a quilômetros de distância. É a calma de um mestre de artes marciais que não precisa mais treinar os socos, pois eles já são parte de quem ele é. No dia seguinte, a rotina na mansão não muda. Clara executa suas tarefas com a mesma precisão silenciosa de sempre. Ela limpa os banheiros até os azulejos brilharem. Aspira os tapetes caros. Pole cada peça do faqueiro de prata. Cada movimento é eficiente, sem pressa, sem emoção. Otávio a observa de longe ao longo do dia, um sorriso presunçoso no rosto. Em determinado momento, ele a encontra no corredor, limpando o corrimão de bronze da escadaria principal. Ele se aproxima dela por trás. Animada para o nosso joguinho esta noite, Clara? Ele diz, a voz carregada de uma condescendência que faria o estômago de qualquer um revirar. Para piorar, ele ainda dá uma piscadela. Clara para de limpar. Ela se vira lentamente, levanta o rosto e olha para ele. Seus olhos estão vazios. Completamente vazios de qualquer emoção. Ela apenas assente com a cabeça, um único e curto movimento. E sem dizer uma palavra, ela se vira de volta e continua a polir o corrimão. A falta de reação dela o irrita. Ele esperava ver medo, nervosismo, talvez até uma súplica chorosa para cancelar a partida. Mas o que ele recebe é um muro de indiferença. Ele, em sua arrogância, interpreta aquilo completamente errado. Coitada, já aceitou a derrota. Está paralisada de medo. Ele pensa. Ele sai andando, assobiando uma melodia qualquer, mais confiante do que nunca em sua vitória esmagadora. A noite chega. Os primeiros carros de luxo começam a chegar. Clara está em seu quarto, já vestida em seu uniforme limpo e passado. Ela vai até a sua pequena caixa de madeira, a abre e pega a rainha negra. Ela não a admira. Ela a fecha na mão e, com um movimento rápido, desliza a peça para o bolso fundo de seu avental. O pequeno peso da peça de madeira em seu bolso é um lembrete constante, um segredo, uma arma. Ela se olha uma última vez no pequeno espelho rachado da parede. Ajeita a gola do uniforme. Seu rosto está calmo, sereno. Ela fecha os olhos por um instante, respira fundo, enchendo os pulmões de ar, e depois solta o ar lentamente. Quando ela abre os olhos de novo, são os olhos do relógio suíço, frios, focados, letais. Ela sai do quarto pronta para entrar no jogo mais uma vez. A noite cai e a mansão de Otávio se enche de vozes graves e risadas masculinas. Carros de luxo, um após o outro, param em frente à entrada, e deles descem os amigos de Otávio, todos membros de seu exclusivo clube de xadrez. São banqueiros, advogados, empresários, homens acostumados a dar ordens e a vencer. Eles entram na sala de jogos, apertam a mão de Otávio, dão tapinhas em suas costas. Então, Otávio, é hoje a grande partida de exibição? Um deles pergunta, já rindo. Otávio, o anfitrião perfeito, sorri de volta.
A grande aula, você quer dizer. A nossa convidada de honra está quase pronta. Ele aponta com a cabeça para a cozinha. E Fernando, seu cúmplice, solta uma gargalhada, espalhando a piada entre os recém-chegados. No centro da sala, como um altar para o sacrifício que está por vir, o tabuleiro de ônix e marfim repousa sobre uma mesa de centro-baixa. Uma única lâmpada de spot no teto o ilumina, fazendo as peças brilharem. As duas cadeiras de couro que o ladeiam parecem um trono e uma cadeira elétrica. O cenário para a execução pública está montado. E então, a porta da cozinha se abre e Clara entra na sala. Ela não entra como uma competidora, ela entra como uma serva. Em suas mãos, ela equilibra uma pesada bandeja de prata, cheia de copos de uísque com gelo. Ela se move com a eficiência silenciosa de sempre, deslizando entre os grupos de homens poderosos. Enquanto ela serve um copo a um dos convidados, um homem corpulento com um relógio de ouro que brilha, ele a olha de cima a baixo com um sorriso de escárnio. Ele se inclina para o amigo ao lado e sussurra, alto o suficiente para que ela ouça. É essa aí a grande mestre? O amigo ri baixinho. Só se for grande mestre em tirar manchas de carpete. Clara ouve. Seu rosto não se move. Sua mão não treme. Ela termina de servir o copo e passa para o próximo grupo, ignorando os olhares de zombaria, os sussurros venenosos. Ela é uma profissional. E sua mente não está ali, naquele momento. Está no jogo que virá, mas seus olhos, discretamente, não estão focados nos copos. Eles escaneiam a porta de entrada a cada novo convidado que chega. E então ele entra. Um homem mais velho, de terno simples, mas bem cortado. Cabelos grisalhos, um rosto marcado por rugas de preocupação e inteligência. Ele não se encaixa naquele ambiente de arrogância e dinheiro novo. É o mestre, seu antigo treinador, o homem que a descobriu. O mestre para na entrada, os olhos percorrendo o ambiente com claro desconforto. Ele vê os homens rindo, vê o tabuleiro no centro da sala, e então ele a vê. Ele vê Clara, sua pequena rainha, vestida num uniforme, com uma bandeja nas mãos, servindo os homens que claramente zombam dela. O rosto do mestre se fecha, uma ruga de profunda preocupação e uma fúria contida se forma em sua testa. Ele não esperava por isso. Ele dá um passo à frente, pronto para cruzar a sala e tirá-la dali. Mas antes que ele possa dar o segundo passo, os olhos de Clara encontram os dele por cima do ombro de um convidado. Ela balança a cabeça. É um movimento mínimo, quase imperceptível. Um não silencioso. Seus olhos transmitem a mensagem com clareza. Não agora. Fique aí. Apenas observe. Eu sei o que estou fazendo. O mestre para. Ele entende o comando. Recua para um canto mais escuro da sala. Pega um copo de água e se torna uma sombra, apenas observando. O rosto uma máscara de tensão. Otávio, vendo que sua plateia está completa, bate palmas, o som estalando no ar. Senhores, senhores, por favor, 1 minuto de atenção. As conversas diminuem. Agradeço a presença de todos. Como prometido, teremos uma pequena demonstração de estratégia. A nossa aula está prestes a começar. A palavra aula é recebida com risadinhas e cotoveladas entre os amigos. Ele então se vira e, com um gesto teatral e exagerado, como um mestre de cerimônias de circo, ele aponta para Clara. Clara, por favor, queira se juntar a nós. O seu assento de honra a aguarda. Todos os olhos na sala se viram para ela. O silêncio cai de repente. Clara deixa sua bandeja vazia em uma mesa próxima e caminha em direção ao centro da sala. Seus passos são calmos, medidos, sem pressa. Seu uniforme humilde é um contraste gritante com os ternos de grife e o luxo ao seu redor. Ela chega à mesa, puxa a pesada cadeira de couro e se senta. Ela não olha para as peças, não olha para Otávio. Ela simplesmente coloca as mãos sobre o colo e espera, o rosto uma máscara de serenidade. Os amigos de Otávio formam um círculo apertado ao redor da mesa.
alguns se inclinando para ver melhor, os rostos cheios de uma expectativa sádica. Otávio caminha lentamente até a cadeira oposta. Ele se senta com a pose de um rei em seu trono e encara Clara. Seu rosto exala toda a arrogância, toda a superioridade de um homem que nunca concebeu a possibilidade da derrota. O show ia começar. Sentado em sua cadeira de couro, Otávio é a imagem da superioridade. Ele olha para Clara e, com um gesto magnânimo, estende as duas mãos fechadas sobre o tabuleiro. Dentro de cada uma, ele esconde um peão. Escolha, Clara, ele diz, a voz alta para que todos ouçam. As brancas começam. Vou lhe conceder essa pequena vantagem. Seus amigos riem da falsa generosidade. Clara não diz uma palavra. Ela simplesmente estende o dedo e toca as costas da mão direita de Otávio. Ele abre a mão. Dentro repousa um peão branco. Ora, ora, que sorte a sua, ele diz com um sorriso de escárnio enquanto arruma as peças no tabuleiro. Antes mesmo de o jogo começar, a humilhação continua. Otávio se inclina para a frente e aponta para um dos peões brancos de Clara. Este aqui, Clara, só pode andar para a frente, uma casinha de cada vez. Ele explica como se falasse com uma criança de 5 anos. Exceto na primeira vez, que pode andar 2, entendeu? As risadas dos membros do clube preenchem a sala. Clara ignora a lição. Sequer olha para o rosto dele, seu olhar está fixo no tabuleiro. Com uma calma que irrita Otávio, ela pega seu peão da rainha e o avança 2 casas. D4. Uma abertura sólida, clássica. Um movimento silencioso que não revela nada. Otávio responde em menos de 1 segundo, movendo seu próprio peão. Boa escolha, ele narra como um professor satisfeito. Uma abertura da dama, clássica mas previsível. Agora, observe como um jogador experiente toma o controle do centro do tabuleiro. Ele move seu cavalo com um floreio, colocando a peça no tabuleiro com um baque audível. Estou desenvolvendo minhas peças, Clara, criando pressão. É isso que chamamos de estratégia. Ele fala não para ela, mas para a sua plateia de amigos, usando o jogo como um palanque para seu próprio ego. Os amigos, é claro, agem como comentaristas de um grande torneio. Gênio, diz Fernando, o cúmplice. Ele já está preparando uma armadilha em 3 lances, diz outro, que claramente não entende nada do jogo, mas quer agradar o anfitrião. A sala se enche de elogios falsos e de um desprezo velado por Clara, que parece não ouvir nada. Ela permanece uma estátua. Seu rosto é uma lousa em branco. Para cada jogada agressiva e barulhenta de Otávio, ela responde com um movimento simples, quieto e preciso. Ele avança um peão na lateral, tentando quebrar a estrutura dela. Ela protege com seu cavalo. Ele ameaça o bispo dela. Ela o move para uma casa segura sem alarde. A defesa dela é como uma parede de pedra, sólida, impenetrável. E isso começa a irritar Otávio. A diversão que ele planejara, o massacre rápido e humilhante, não está acontecendo. Ela não está cometendo erros primários. Ela não está caindo em suas armadilhas mais óbvias. Ela está resistindo. O sorriso condescendente de Otávio começa a desaparecer, substituído por uma carranca de concentração. Ele começa a tamborilar os dedos na mesa, um tique nervoso de impaciência. Frustrado com a defesa passiva dela, ele decide forçar a situação, abrir o jogo à força. Ele pega seu bispo branco, uma peça importante, e o coloca deliberadamente em uma casa, onde ele pode ser capturado pelo peão de Clara. É um sacrifício, uma isca, uma jogada conhecida como gambito. Tendo feito o movimento, ele se recosta na cadeira, cruza os braços e o sorriso de superioridade volta ao seu rosto, agora ainda maior. Aqui, Clara, um presente para você, ele anuncia para toda a sala. Mas cuidado, no xadrez, os presentes mais generosos costumam ser veneno. É o que chamamos de gambito. Uma armadilha muito complexa que, com certeza, está além da sua compreensão, mas pode pegar, se tiver coragem. A peça é sua. Ele a desafia.
A provoca, certo de que ela não entenderá as complexas consequências de aceitar o sacrifício. Ele espera que ela hesite, que ela tenha medo de capturar a peça. Mas Clara não hesita. Ela olha para o bispo oferecido. Ela olha para o rosto arrogante de Otávio. E sem um segundo de dúvida, ela estende a mão, avança seu peão e captura o bispo dele. A peça branca é removida do tabuleiro. Ela aceitou o presente. Um sorriso de vitória total se espalha pelo rosto de Otávio. Ele conseguiu. Ela caiu na armadilha. Ele olha para Fernando e pisca discretamente, um sinal de "peguei ela". Ele está absolutamente convencido de que o gambito funcionou, de que a defesa dela agora está cheia de buracos e que o xeque-mate é apenas uma questão de poucos e muito prazerosos movimentos. Ele só não sabia, não podia imaginar que o gambito era real. A armadilha existia, mas a presa não era ela, era ele. Otávio se recosta na cadeira, um sorriso de pura presunção no rosto. Ele espera que Clara pense, que hesite, que demonstre a confusão de uma amadora que caiu numa armadilha. Mas Clara não pensa, ela não hesita. No instante em que a mão de Otávio solta o bispo sacrificado, a mão dela já está em movimento. O ritmo do jogo muda de forma abrupta, chocante. Os movimentos dela, antes lentos, defensivos e deliberados, agora se tornam rápidos, incisivos, como os tiques de um relógio de precisão suíço. Tique, ela move uma peça. Taque, ela bate no relógio de xadrez imaginário. Sua passividade defensiva evaporou. Em seu lugar, surgiu uma agressividade fria e calculista. Ela pega seu cavalo negro, a peça que estava quieta em sua posição inicial, e com um movimento rápido o coloca numa casa avançada, bem no coração do território de Otávio. A peça agora ataca um peão importante e controla casas vitais perto do Rei Branco. É o primeiro movimento puramente ofensivo dela, e o efeito é imediato. O sorriso no rosto de Otávio não desaparece de uma vez, mas ele vacila. Ele congela. Ele se inclina para frente, os cotovelos na mesa, os olhos agora fixos naquele cavalo negro solitário. Ele não esperava por isso. A testa dele se franze em uma ruga de profunda concentração. A arrogância dá lugar pela primeira vez a um cálculo sério. E a mudança de Otávio reverbera pela sala. As risadas de seus amigos param. Os comentários maldosos cessam. Os homens, que antes zombavam e se distraíam com as bebidas, agora se calam e se inclinam para a frente, formando um círculo mais apertado ao redor do tabuleiro, tentando entender o que acabou de acontecer. A atmosfera de circo deu lugar à tensão de uma arena de verdade. Antes que Otávio possa processar totalmente a nova ameaça, a mão de Clara se move de novo. Tac! Ela desliza sua torre, a peça que estava no canto do tabuleiro, pela coluna que o bispo sacrificado de Otávio deixou completamente aberta. A torre agora é um canhão, apontado diretamente para as defesas do Rei Branco. E é nesse momento que a ficha começa a cair para Otávio. A cor começa a sumir de seu rosto. Ele enxerga agora com uma clareza terrível. O sacrifício de seu bispo, sua armadilha genial, não abriu a defesa dela. Abriu uma autoestrada para o contra-ataque dela. Foi um erro. Um erro amador. Um erro catastrófico, nascido de sua própria arrogância. O pânico começa a se instalar. Ele começa a mover suas peças de forma reativa, quase desesperada. Ele move um peão para tentar bloquear a torre, tenta reposicionar seu outro bispo para proteger o rei. Mas é tarde demais. As peças de Clara, que antes pareciam passivas e desconectadas, agora trabalham juntas numa harmonia mortal. Elas dominam o centro do tabuleiro, controlam o espaço e começam a sufocar as peças de Otávio, que parecem desajeitadas e presas. No canto da sala, uma sombra se move. O mestre de Clara, que observava tudo com uma expressão de pedra,
Agora permite que um pequeno e discreto sorriso se forme em seus lábios. Ele reconhece a estratégia, é a marca registrada dela. A defesa silenciosa que atrai o oponente para uma armadilha, seguida de um contra-ataque fulminante. Otávio começa a suar. Uma pequena gota de suor se forma em sua testa e escorre lentamente por sua têmpora. Ele pega um guardanapo de linho da mesa e seca o rosto, a mão tremendo só um pouquinho. E então, Clara faz a jogada mais fria da noite. Ela avança sua rainha negra e a coloca numa casa onde Otávio pode capturá-la com sua própria rainha branca. Ela está oferecendo a troca das peças mais poderosas do tabuleiro. Para qualquer jogador experiente, a troca seria lógica, quase obrigatória para aliviar a pressão. Otávio olha para a oferta. Seus olhos se arregalam. Trocar as rainhas seria admitir que ele está em apuros. Seria admitir que ele precisa simplificar o jogo para tentar sobreviver. O ego dele não permite. Em pânico, ele toma a decisão que vai selar seu destino. Ele recusa a troca. Ele move sua rainha branca para uma casa segura, fugindo do confronto direto. Ele se agarra à sua peça mais poderosa, como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Otávio achou que estava salvando sua rainha. Achou que estava mantendo seu poder de ataque no jogo. O que ele não sabia, o que sua arrogância o impedia de ver, é que, ao recusar a troca, ele não estava salvando sua peça mais importante. Ele estava assinando a sentença de morte de seu rei. A armadilha de Clara nunca foi a oferta de troca. A armadilha era a recusa dele. E ele tinha acabado de cair nela de cabeça. No momento em que a rainha de Otávio foge para uma casa segura, o rosto de Clara permanece uma máscara de gesso. Mas por dentro, era como se uma porta trancada tivesse sido aberta com um chute. A recusa dele em trocar as peças, o ato de se agarrar ao poder, era a chave que ela precisava para destruir o reino dele. Sua mão se move com uma velocidade que choca a todos na sala. Ela pega seu outro cavalo, a peça que estava quieta, numa posição defensiva, e com um movimento rápido e preciso, ela o coloca bem no centro do tabuleiro, deliberadamente em uma casa onde o peão de Otávio pode capturá-lo de graça. Ela está sacrificando sua segunda peça importante. Para os amadores na sala, a jogada parece um erro crasso, um ato de desespero. Sussurros confusos se espalham pela plateia de amigos. Ela errou, diz um. Entregou o cavalo de graça, o jogo acabou. Outro comenta. Ela entrou em pânico, não aguentou a pressão. Eles interpretam a genialidade como um colapso. Otávio olha para o cavalo oferecido. Seus olhos se arregalam com uma ganância renovada. Depois de seu erro com o bispo, a sorte parecia estar voltando para o seu lado. Ela tinha cometido um erro de principiante. Ele não pensa duas vezes. Um sorriso de alívio e triunfo começa a voltar ao seu rosto. Com um movimento rápido, ele avança seu peão e captura o cavalo negro de Clara. A peça é removida do tabuleiro. Ele está exultante. Ganhou uma peça limpa e, em sua mente, o caminho para a vitória estava livre novamente. Mas o sorriso de Otávio dura exatamente 1 segundo. Porque no instante em que sua mão solta o peão vitorioso, a mão de Clara já está se movendo de novo. E este próximo movimento é o verdadeiro golpe. Taque! Ela pega sua outra torre, a que estava quieta no canto do tabuleiro. E com a velocidade de uma serpente dando o bote, ela a desliza pela coluna, agora desprotegida, cravando-a na 7ª fila, no coração do território de Otávio. E então, um silêncio mortal cai sobre a sala. Não é um silêncio de confusão. É um silêncio de súbita e terrível compreensão. Os poucos jogadores realmente bons entre os amigos de Otávio, incluindo o presidente do clube que estava observando de longe, veem a jogada e seus rostos ficam pálidos. Eles entendem o que acabou de acontecer. O rosto de Otávio perde toda a cor que ainda lhe restava. Fica branco como cera.
Ele olha para a torre cravada em suas defesas e depois para o espaço vazio onde seu peão estava antes de capturar o cavalo. E ele vê. A ficha não cai, ela despenca. O sacrifício do cavalo não foi um erro, foi uma demolição. Clara não entregou uma peça, ela removeu um defensor, o único peão que protegia a casa crucial para o ataque final. E a torre dela agora, apoiada pela outra torre na coluna aberta e pela rainha que ele se recusou a trocar, criou uma rede de acasalamento, uma gaiola, uma armadilha mortal da qual não havia escapatória. A mão de Otávio, que estava sobre a mesa, começa a tremer. Primeiro, um tremor leve, depois um espasmo incontrolável. Ele rapidamente a esconde debaixo da mesa, mas não rápido o suficiente. Todos veem. Seus olhos disparam pelo tabuleiro, frenéticos, desesperados, procurando por uma saída. Um milagre. Qualquer movimento que pudesse salvar seu rei. Sacrificar sua própria rainha para bloquear o ataque? Atrasaria o mate por 2 lances, mas a derrota humilhante seria a mesma. Mover o rei? Não há casas seguras. Para onde quer que ele olhasse, uma peça de Clara estava lá, controlando, vigiando. Ele estava numa jaula. Seus amigos, que antes o elogiavam e riam com ele, agora o encaram em silêncio absoluto. Seus rostos não mostram mais admiração, mas uma mistura de choque, pena e um certo horror. Eles não estão mais assistindo a uma partida de xadrez. Estão testemunhando um desmantelamento, uma aula, de fato. Mas a professora era Clara. Então, depois de quase 1 hora de silêncio, Clara lentamente levanta os olhos do tabuleiro. É a primeira vez que ela o encara diretamente desde o início da partida. Sua expressão ainda é calma, mas seus olhos não são mais vazios ou passivos. Eles são frios, cortantes, letais como pontas de aço. São os olhos de um predador que encurralou sua presa. E ela fala. Sua primeira palavra na partida inteira. A voz é baixa, clara, sem emoção, mas no silêncio mortal da sala, ela ressoa como um tiro de revólver. Cheque. A única palavra de Clara, cheque, fica suspensa no ar do salão silencioso. A palavra reverbera, não pelo volume, mas por seu peso. Otávio treme. Ele olha para seu rei, atacado pela torre inimiga, e depois para o resto do tabuleiro, que agora parece um campo minado. Com a mão trêmula, uma mão que ele tenta firmar apoiando o pulso na mesa, ele desliza seu rei de marfim para a única casa de fuga possível. É um movimento forçado, patético, o movimento de um animal recuando para o fundo da jaula. Ele coloca o rei na casa e levanta a cabeça. O suor agora escorre livremente por seu rosto e ele não se importa mais em limpá-lo. Ele olha para Clara, o coração martelando no peito, esperando o próximo golpe, a próxima peça a se mover, o próximo prego em seu caixão. Mas, para sua surpresa, Clara não se move. Sua mão não vai em direção a nenhuma peça. Ela não está analisando o tabuleiro. Ela simplesmente o encara. Os olhos frios e calculistas fixos nos dele. E então, ela fala de novo. A voz dela ainda mais calma, mais baixa, o que a torna ainda mais aterrorizante. Não precisa ter pressa, Otávio. O jogo já acabou. Ele franze a testa, o cérebro em curto-circuito, sem entender o que ela quer dizer. E ela completa com uma clareza mortal. Mate em 5 movimentos. A frase cai na sala como uma bigorna de chumbo. Um suspiro coletivo. Um "ah" de puro choque percorre a plateia de amigos. Eles se olham, os rostos pálidos, uma mistura de pânico e admiração. Anunciar um cheque-mate com tantos lances de antecedência não é algo que um jogador de clube, mesmo um bom como Otávio, consiga fazer. É o tipo de coisa que um supercomputador ou um gênio do mais alto calibre faz. É uma demonstração de poder absoluto. O cérebro de Otávio se recusa a aceitar. Impossível. Ele sussurra para si mesmo, e seus olhos disparam de volta para o tabuleiro, agora com um desespero febril. Ele começa a calcular as linhas, as possíveis defesas. Se eu mover o peão aqui para bloquear,
Sua mente trabalha em alta velocidade. Ela move a torre para H5 e... cheque. Se eu sacrificar meu cavalo aqui para distrair, ele segue outra linha de pensamento. Ela simplesmente toma com a rainha e cheque de novo. Se eu tentar fugir com o rei pela lateral, cada linha, cada variação desesperada, cada sacrifício que ele consegue imaginar, termina da mesma, terrível forma. Seu rei, encurralado, sem casas para fugir, morto. Ela estava certa. A percepção o atinge como uma parede de tijolos. Ele não está apenas perdendo, ele foi aniquilado. E é nesse exato momento de pânico silencioso de Otávio que a voz do mestre de Clara soa do fundo da sala. A voz é alta, clara e carregada de um orgulho que ele não fazia questão de esconder. Essa sequência tem um nome, ele diz. Todos os olhares se viram para ele. Os mais velhos do circuito se lembram. É a Assinatura Neves, uma rede de mate famosa por sua beleza, sua complexidade e sua brutalidade. É imparável. O nome Neves acende uma faísca na memória de um dos membros mais antigos do clube, um senhor de cabelos brancos que estava quieto até então. Seus olhos se arregalam. Neves, ele sussurra para o amigo ao lado. Clara Neve, a menina prodígio, a que sumiu. Não pode ser. Otávio ouve o nome. Ele ouve o murmúrio. Ele levanta a cabeça do tabuleiro, o rosto agora não só de pânico, mas de um horror que transcende o jogo. Um horror de reconhecimento. Ele olha para a empregada quieta, de uniforme, sentada à sua frente. E a imagem dela, em sua mente, se sobrepõe à das capas de revistas de xadrez de 10 anos atrás, da adolescente de olhar feroz que demolia grandes mestres. E ele finalmente entende. A ficha cai. Ele sussurra, a voz quebrada, para ninguém em particular. Impossível. Não pode ser. Mas Clara não espera que ele se renda. Ela não espera pela sua admissão de derrota. O tempo de falar acabou. Agora é a hora da execução. Ela se inclina para a frente e, como uma pianista executando o final de uma sinfonia complexa, ela começa a jogar a sequência de mate. Sua mão se move com uma velocidade e precisão hipnóticas, quase desumanas. Tac. Torre em G7. Cheque. Otávio, como um autômato, faz seu único movimento legal. Tac. Rainha em H6. Cheque. Otávio move o rei de novo, a respiração presa na garganta. Tac. 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 A sequência é um balé mortal. Uma dança de peças que se movem em perfeita harmonia para um único propósito: destruir o rei dele. Cada movimento dela é um passo em direção ao túmulo. E todos na sala assistem, fascinados e aterrorizados. Enquanto a mão de Clara executa a dança mortal da Assinatura Neves sobre o tabuleiro, o senhor mais velho do clube, um homem chamado Afonso, que estava pálido desde que ouviu o nome, finalmente conecta a última peça do quebra-cabeça em sua mente. Ele ofega, um som alto e engasgado que corta o silêncio tenso. Ele aponta um dedo trêmulo, não para o tabuleiro, mas para Clara. Clara Neves! Ele exclama, a voz cheia de um choque reverente. Não pode ser! É você mesma! A pergunta explode na sala. A mão de Clara para por um instante, pairando sobre uma peça. Todos os olhares, que estavam hipnotizados no balé de suas mãos, agora se voltam para o senhor Afonso, e depois, como um único holofote, todos os 200 olhos na sala se viram para Clara. E então, do canto da sala, o mestre dá um passo à frente, saindo das sombras. Um sorriso de puro orgulho ilumina seu rosto. Ele não responde a Afonso. Ele fala para toda a sala, a voz alta, clara e triunfante. Sim, Afonso, seus olhos não o enganam. Você a reconheceu. Permitam-me reapresentá-la. Esta é a única, a grande mestre Clara Neves. A revelação cai na sala com o impacto de uma bomba. O que era um sussurro, uma suspeita louca, agora é um fato, confirmado pelo seu antigo mentor. Um coletivo,
Uma onda de choque e compreensão percorre a multidão de homens ricos. A história inteira se reconfigura em suas mentes. Eles não estão mais assistindo a uma empregada sortuda vencer seu patrão arrogante. Eles estão testemunhando ao vivo o retorno de uma lenda desaparecida. E o palco dessa redescoberta histórica era a humilhação planejada por Otávio. Otávio, que estava prestes a mover seu rei para a próxima casa do corredor da morte, congela. Sua mão para no ar, a poucos centímetros da peça de marfim. Ele ouve o nome, ele ouve o título, Grande Mestre. A força parece se esvair de seus braços, de seu corpo. Ele olha para o rosto calmo de Clara. E em sua mente, a imagem se sobrepõe como um fantasma. O rosto da adolescente séria nas capas das revistas de xadrez, o nome Clara Neves, em letras garrafais ao lado de fotos de troféus. A empregada e a lenda se tornam uma única pessoa na sua frente. E a dimensão de sua estupidez, de sua arrogância cega, o atinge com a força de um trem desgovernado. Instintivamente, ele procura o olhar de seus amigos, de seus cúmplices, buscando qualquer tipo de apoio, de negação. Mas os rostos que ele encontra não têm mais admiração, nem mesmo pena. Tem desprezo, um desprezo frio e cortante, desprezo por sua arrogância, desprezo por ele ter provocado uma lenda e ter sido desmantelado de forma tão pública e patética. Fernando, seu principal incentivador, desvia o olhar, de repente muito interessado no padrão do tapete persa. Ele foi abandonado. Clara, no entanto, parece ignorar todo o caos ao seu redor. Para ela, a tarefa ainda não terminou. O jogo precisava de um fim. Com uma finalidade fria, ela volta seu olhar para o tabuleiro. Sua mão, que estava pairando, desce e move a peça final da sequência. Uma torre, e a coloca na casa que sela o destino do rei de Otávio. Sem drama, sem alarde, ela olha nos olhos dele uma última vez e diz a palavra final, a palavra que encerra toda a discussão, a palavra que confirma sua vitória total. Mate. A palavra é dita em voz baixa, mas ecoa como um trovão. Checkmate. O rei branco de Otávio está cercado, indefeso, morto. A partida acabou. Otávio olha para seu rei caído. Ele olha para a rainha negra de Clara, que domina o centro do tabuleiro. Com um movimento lento, letárgico, cheio de uma derrota que vai muito além daquele jogo, ele estende a mão. E com as costas do dedo indicador, ele empurra seu próprio rei de marfim. A peça tomba de lado sobre o tabuleiro de ônix. O som é baixo, um clique suave, mas no silêncio da sala parece o som de uma guilhotina. É o gesto final e universal da rendição. Ele levanta a cabeça e encara Clara, a mulher que ele tentou usar como piada, a mulher que ele achava que não sabia nem mover um peão. E agora ela está ali, revelada como sua superior em todos os sentidos, em inteligência, em dignidade, em poder e principalmente em estratégia. A humilhação que ele planejou com tanto esmero foi entregue com perfeição, mas o destinatário final foi ele mesmo. E o narrador precisa concluir. A noite que Otávio planejou para ser o auge de sua demonstração de poder se transformou em sua execução social. A aula que ele prometeu com tanta zombaria foi dada de fato, mas a professora foi clara, e a lição foi sobre humildade. Uma lição que ele e todos naquela sala jamais esqueceriam. O som do rei de marfim tombando no tabuleiro ecoa no silêncio do salão. Por um instante, ninguém se move. Mas então, o feitiço é quebrado por passos firmes e decididos. Não são os de Otávio, que continua paralisado em sua cadeira, nem os de Clara. São os passos do Sr. Bastos, o presidente do clube de xadrez, um homem cuja influência e seriedade todos ali respeitavam. Ele atravessa a sala, o rosto uma máscara de desaprovação. Ele chega à mesa do jogo. Seus olhos passam por Otávio como se ele fosse uma cadeira vazia, um objeto sem importância. Ele não lhe dirige uma palavra, não lhe lança um olhar.
Naquele momento, para o presidente do clube, Otávio deixou de existir. Bastos se vira diretamente para Clara, que ainda está sentada, e se inclina levemente, um gesto de respeito. Grande mestre Neves, ele diz, e o uso do título oficial faz um arrepio percorrer a sala. Em nome do Clube Metropolitano de Xadrez, eu gostaria de lhe pedir nossas mais sinceras e profundas desculpas pelo comportamento vergonhoso e antidesportivo de um de nossos membros. A humilhação pública de Otávio se aprofunda. Ele não é apenas um perdedor, é uma vergonha para o clube. O presidente continua, a voz firme, e para tentar reparar este erro, gostaríamos de lhe oferecer o título de membro honorário vitalício de nosso clube. E mais do que isso, um patrocínio integral, o que for necessário para que a senhora volte a competir em nível internacional, sob a bandeira e com o total apoio do nosso clube. Seria a maior honra para nós. A oferta paira no ar, redefinindo o futuro de Clara em segundos. Antes que Clara possa responder, seu mestre, que se aproximou, sorri pela primeira vez naquela noite, um sorriso largo, orgulhoso, que ilumina seu rosto. Ele responde por ela, a voz cheia de alegria. A grande mestre aceita com prazer a sua oferta generosa, presidente. Já estava na hora da rainha voltar ao seu trono. A confirmação do retorno de uma lenda ao xadrez competitivo é o estopim para o caos. A ação do presidente quebra a barreira do medo e do respeito, e os convidados que antes zombavam agora se transformam em fãs desesperados. Eles se acotovelam, cercando a mesa, tentando chegar perto de Clara. Um banqueiro gordo, que antes ria alto da aula, agora estende um guardanapo de linho e uma caneta Montblanc. Mestre Neves, uma honra indescritível. A senhora poderia... um autógrafo? Outros seguem o exemplo, oferecendo cartões de visita, menus, qualquer pedaço de papel. A empregada que eles ignoravam agora é a celebridade que eles cortejam. E Otávio assiste a tudo, catatônico. A reputação dele como o gênio estrategista do clube, sua identidade, evapora no ar. Ele agora é apenas uma nota de rodapé na história do retorno de Clara Neves. A anedota do homem arrogante que foi esmagado. No meio da confusão, Fernando, o amigo cúmplice, vê sua chance. Ele começa uma retirada estratégica para a porta, tentando se misturar com a equipe do buffet. Mas seus colegas de clube o veem. E os olhares que ele recebe são de puro gelo. Ninguém diz nada, mas os olhares o acusam. Nós ouvimos você rindo. Nós vimos você incentivando. Você é tão baixo quanto ele. Fernando para perto da porta, encurralado pela muralha de desprezo silencioso. Não há para onde fugir. Em meio a tudo isso, Clara, com uma calma que parece de outro mundo, simplesmente se levanta da mesa. Para ela, o jogo acabou. A tarefa está cumprida. Ela ignora os pedidos de autógrafo, os elogios exagerados. Seu olhar cruza o salão e encontra os olhos da equipe do buffet, seus colegas de trabalho, que assistiram a tudo da porta da cozinha. Eles não a olham como uma estrela de xadrez. Eles a olham com um orgulho profundo, um sorriso de "você conseguiu" no rosto. O chefe do buffet, um senhor de bigode, levanta o polegar discretamente para ela. Um gesto de solidariedade da classe trabalhadora. Clara retribui com um pequeno aceno de cabeça. Então ela caminha, não na direção dos novos fãs, mas na direção de seu mestre, que a espera num canto mais calmo da sala. Ela para na frente dele. Com um gesto simples, ela enfia a mão no bolso de seu avental e tira a pequena e gasta rainha negra de madeira, o totem que carregou para a batalha. Ela a coloca suavemente na palma da mão estendida de seu mestre. O gesto é claro, simbólico. Estou devolvendo o fardo. O jogo acabou. O narrador conclui. Com aquele gesto, Clara não estava apenas terminando uma partida, estava encerrando um exílio de 10 anos. O peão que se escondeu e se tornou rainha de novo estava finalmente livre.
Enquanto Clara e seu mestre conversam em voz baixa com o presidente do clube, planejando os detalhes do retorno da rainha, Otávio, movido por um último e patético espasmo de desespero, consegue finalmente se levantar de sua cadeira. Ele ajeita o paletó caro, um gesto automático e completamente inútil para consertar a imagem de um homem em ruínas. Seu rosto está pálido como o de um fantasma, exausto. Com os ombros caídos, ele caminha em direção a ela. Seus passos, antes tão firmes e arrogantes em seu próprio território, agora são incertos, quase se arrastando no tapete persa. Não é a caminhada de um predador. É a caminhada de um homem derrotado indo em direção ao seu carrasco para ouvir a sentença final. Ao vê-lo se aproximar, o mestre e o presidente Bastos se enrijecem. O mestre dá um passo à frente, se colocando entre Otávio e Clara, um escudo humano pronto para protegê-la de mais um insulto. Mas Clara, com um toque suave no braço de seu mestre, o impede. Deixe, ela sussurra, eu mesma resolvo. Ela dá um passo à frente, saindo da proteção dos dois homens e encara Otávio de frente. Otávio para-se a alguns metros dela. Ele não consegue olhá-la nos olhos. Seu olhar vaga pelo salão vazio, pela bagunça da festa que deu errado. Clara, ele começa, a voz rouca e fraca. Mestre Neves, ele se corrige, o que torna tudo ainda mais patético. Eu quero me desculpar. Houve um terrível mal-entendido esta noite. Ele gagueja, as palavras tropeçando umas nas outras. Ele finalmente força o olhar para ela. Eu não sabia. Eu juro por tudo o que tenho que eu não sabia quem você era. Se eu soubesse, eu jamais... Eu teria lhe tratado com... A desculpa dele é fraca, egoísta, focada apenas no fato de que ele não sabia da fama dela, não no ato de crueldade em si. E Clara não o deixa terminar. Ela levanta uma mão. Não um gesto agressivo de pare, mas um gesto calmo, que pede a palavra, que comanda o silêncio. E Otávio, agora completamente condicionado à autoridade dela, se cala no meio da frase. Ela o encara diretamente e, pela primeira vez, ele vê uma emoção nos olhos dela. Não é raiva, nem ódio. É uma decepção fria, professoral. Isso, Otávio, ela diz, e o uso de seu primeiro nome, sem nenhum título, o desconcerta completamente. É a pior parte de tudo. Ele franze a testa, genuinamente confuso. E ela explica, com a paciência de quem ensina algo óbvio para uma criança lenta. O seu erro monstruoso não foi ter desafiado uma grande mestre sem saber. O seu erro foi ter querido humilhar a sua empregada. Você não fez isso porque não sabia quem eu era. Você fez isso justamente porque você tinha certeza de que eu não era ninguém. A sua ofensa não foi contra a lenda do xadrez. Foi contra a pessoa que você julgou ser inferior e indefesa. E isso, ela conclui, a voz ainda calma, é imperdoável. A verdade daquela frase o atinge. Não como um soco que é rápido e barulhento, mas como um veneno que se espalha lentamente por suas veias, paralisando tudo. Ele abre a boca para responder, mas não há resposta. Ela dissecou seu caráter, não suas ações, e ele não tem defesa. Desesperado, ele recorre à única linguagem que ele realmente entende, a única ferramenta que sempre consertou tudo em sua vida. Dinheiro. Ele balbucia, a palavra soando oca e ridícula. Eu te pago. O que você quiser. Um cargo no clube. Eu consigo um patrocínio melhor do que o do Bastos. Uma doação para uma instituição. Qualquer coisa, me diga o preço. Ele está tentando comprar o perdão, transformar a dignidade dela em mais um item em sua planilha de custos. Clara o encara uma última vez. Um olhar que parece durar uma eternidade. E então, ela lhe dá o golpe de misericórdia. Um golpe sutil, mas absolutamente letal. Ela pega a mesma palavra que ele usou para planejar sua humilhação e a devolve, polida e afiada como uma adaga.
Obrigada pela partida, Otávio, ela diz, com um pequeno e educado aceno de cabeça. Foi instrutivo. A palavra instrutivo sai da boca dela e o atinge com a força de 1000 bofetadas. Ela transformou a arma dele contra ele mesmo. O círculo de humilhação se fechou, com ele no centro. Otávio recua um passo, como se tivesse sido fisicamente empurrado. Sua boca se abre, mas nenhum som sai. Ele está completamente e irremediavelmente derrotado. Clara não espera por mais nada. Não há mais nada a ser dito entre eles. Nunca mais. Sem um segundo olhar, sem uma palavra de despedida, ela se vira, dando-lhe as costas de forma definitiva, e caminha com passos firmes e decididos em direção ao seu mestre e ao presidente do clube, que a esperam perto da grande porta da frente, deixando Otávio sozinho, uma estátua de vergonha no meio de sua sala arruinada. Se você, assim como eu, sentiu um arrepio com essa virada de jogo e acredita que a arrogância sempre encontra seu checkmate, então não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. E se você não quer perder nenhuma história de reviravolta como essa, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a próxima história pode ser ainda mais inacreditável. Otávio fica parado no meio de seu salão, um fantasma em sua própria festa. Clara, por outro lado, se vira e caminha com uma dignidade real em direção à saída, seu mestre e o presidente do clube ao seu lado. O senhor Bastos, agindo não como um burocrata, mas como um servo honrado de uma rainha, se apressa para chegar à gigantesca porta de mogno. Ele mesmo a abre, segurando-a com um respeito que nenhum dinheiro poderia comprar. O caminho está livre, grande mestre, ele diz, a voz cheia de deferência. Clara e seu mestre atravessam o portal. Ela pisa do lado de fora e respira fundo. O ar fresco da noite entra em seus pulmões, um ar limpo, livre do cheiro de charo, uísque e da humilhação que ela sofreu. É a primeira respiração de uma mulher livre, de uma lenda redescoberta. E esperando por ela, não há uma carruagem, mas o equivalente moderno. Parado na entrada da mansão, com o motor ligado num zumbido baixo e poderoso, está um sedã preto de luxo, brilhante sob as luzes da rua. O motorista do clube, de uniforme e cap, já está do lado de fora, segurando a porta traseira aberta para ela. A cena é uma inversão perfeita de sua vida. A mulher que passava os dias abrindo portas para os outros, agora tem as portas abertas para si. Antes de entrar no carro, ela para. Ela se vira e lança um último olhar para a fachada iluminada da mansão. A casa que foi sua prisão dourada, seu esconderijo, seu casulo por 10 longos e silenciosos anos. Seu rosto não expressa tristeza, não expressa raiva, não expressa nem mesmo alegria. É um olhar de reconhecimento, o olhar de quem fecha a última página de um livro difícil, mas necessário. Um capítulo que está, final e irrevogavelmente, encerrado. E a câmera nos dá um último vislumbre do interior da mansão. Otávio continua sozinho no meio de sua sala de jogos. Os poucos amigos que restaram estão agrupados num canto, perto do bar, conversando em voz baixa e lançando olhares de desprezo e zombaria em sua direção. Eles já o abandonaram. Ele se tornou um pária em sua própria casa, o anfitrião de sua própria ruína. Ele olha para o luxo que o cerca, para as obras de arte, para os móveis caros, mas tudo agora parece vazio, oco, sem sentido. É o cenário de sua colossal e auto-infligida derrota. Lá fora, Clara se vira de volta para o carro, sem um pingo de nostalgia, sem um segundo de hesitação. Ela desce os últimos degraus da escadaria e desliza para dentro do banco de couro macio. O mestre entra pelo outro lado. O motorista fecha a porta. O som abafado sela os dois dentro de um novo mundo, um mundo de silêncio, de respeito e de futuro. O mestre não diz nada por um momento. Ele apenas abre sua pasta de couro, que estava em seu colo, e tira de dentro um panfleto colorido e brilhante. Ele o entrega para Clara.
Na capa, em letras douradas, estão as palavras Campeonato Mundial de Xadrez, Zurique, com a data para o ano seguinte. Clara pega o panfleto. Seus dedos traçam as letras. Ela olha para o rosto de seu mestre, que a encara, os olhos brilhando de uma emoção que ele não sentia há uma década. Acho que a rainha quer jogar de novo, ele diz, a voz embargada. Clara olha para o panfleto, para o convite para voltar ao seu mundo. E então, pela primeira vez em toda a noite, ela sorri. Não um sorriso pequeno ou contido. Um sorriso largo, genuíno, cheio de vida. O sorriso da menina prodígio que finalmente se permitiu voltar para casa. O carro de luxo arranca suavemente, deslizando pela rua escura. As luzes traseiras vermelhas se afastam da mansão, deixando para trás o passado, a dor e o homem quebrado lá dentro. As luzes dobram a esquina e desaparecem, e a voz do narrador conclui a história. Otávio quis jogar um jogo de poder. Ele achou que o tabuleiro era sua mansão e que as peças eram as pessoas que ele considerava inferiores. A câmera corta uma última vez para dentro da sala de jogos vazia. Ela não foca em Otávio. Ela se aproxima lentamente da mesa de xadrez, mas ele cometeu um erro fatal, continua o narrador. Ele desafiou a verdadeira rainha em seu próprio tabuleiro. E no xadrez, como na vida, a arrogância é sempre o primeiro passo para o xeque-mate. A câmera para, focada no rei branco de Otávio, a peça de marfim encara, ainda tombada de lado sobre o tabuleiro de ônix. Derrotado, solitário, esquecido,